O que a gente mais vê hoje, irmãos, é isso. Quantas traições a gente vê no século 21? Quantas traição, ódio, pessoas se levantando contra outra pessoa. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a nossa luta, Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades malignos. Olha, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas você já deve ter visto ao longo da sua vida? Quantas pessoas que se dizem ser profetas, que profetizam diversas profecias sobre a tua vida e nunca se cumpriu? Às vezes vai se cumprir porque o cara profetiza 200 mil profecias, ele fica arriscando, uma hora ou outra ele vai acertar uma, não é impossível errar todas, né? As profecias mais comuns é: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma vitória. Passa 10 anos, o cara recebe uma vitória. Eita, foi o profeta lá, né? E esses falsos profetas, Jesus está dizendo aqui, vai enganar muitos. Não é surpresa, esses falsos profetas hoje está fazendo sucesso, porque Jesus já profetizou há 2000 anos atrás que eles iriam enganar muitas pessoas. Olha o que ele diz no 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, diz a minha versão. Por se multiplicar a iniquidade, irmão, existe pecado, existe transgressão e existe iniquidade. Pecado, só qualquer pessoa comete pecado. O ímpio, o crente, o evangélico, o cristão, o muçulmano, qualquer pessoa comete pecado. Quem comete transgressão? Transgressão só comete quem conhece. Porque você só pode transgredir uma lei se você conhece ela. Então aqui ele está falando dos seus. E o que é iniquidade? Iniquidade, irmão, é nível máximo de aborrecimento a Deus. A Bíblia diz que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra foi porque a iniquidade se multiplicou. O que é iniquidade? A gente poderia falar várias coisas sobre iniquidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma iniquidade. E a gente vê a mundo afora o que tem acontecido. As pessoas, encontram algumas pessoas por aí e dizem assim: ah não, mas o povo foi ridicularizar Jesus aqui no carnaval, olha, tá vendo aí o vírus? Mas só que esse vírus não é só no Brasil. Se fosse só no Brasil, eu diria que era o carnaval. Mas o evangelho em geral, Jesus de forma geral, tem sido ridicularizado no mundo inteiro. Pessoas fazendo chacota da palavra de Deus. E tudo isso tem um preço, irmão. Só que Jesus profetizou tudo isso. E quando ele fala que o amor de muitos esfriará, ele está falando da igreja, de pessoas que conhecem ele. Você só pode amar alguém que você conhece. O próprio Jesus disse: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que está do seu lado, então você não ama a Deus. Porque você só pode amar aquele que você tem intimidade, aquele que você tem contato. Então quando Jesus fala que o amor vai se esfriar, é o amor dos irmãos. E o que a gente tem visto, irmão? Hoje, em todo o mundo onde a gente tem acesso, cada vez mais as pessoas cada vez mais frias nas igrejas. Pessoas que às vezes têm a sua mesa farta, mas não estão nem aí com o irmão que não tem nada, ou que tem muito pouco. Pessoas que estão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes fazendo de tudo para se satisfazer. Se esquecendo que a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, já está pecando. Ele segue dizendo, versículo de número 12, versículo 13 melhor: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Lembra do texto que eu li em Apocalipse 22, 10? A perseverança tem que ser até o final. Porque Jesus sabe que nos últimos tempos, quando o negócio arrochar mais, apertar mais, o povo vai abandonar Jesus. Hoje, a gente mais vê isso. As pessoas, por qualquer motivo, deixam de ir para a igreja, deixam de adorar a Deus. Não só de ir para a igreja, simplesmente abandonam o evangelho. Mas isso é culpa
principalmente quem ensina, sabe por quê? Porque muita gente ensinando, não, peça que Jesus vai te dar tudo que você pedir. O camarada pede, Jesus não dá, ele se afasta. Não, irmão, ó, não vai chegar mal nenhum sobre a tua tenda. Já foi lido aqui Salmo 91. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso é exceção. Se fosse regra, nenhum cristão morria, nem sofria. Isso é exceção. Deus está dizendo, eu tenho poder para fazer isso. Mas eu quero que você entenda que ainda que eu não faça, eu sou teu Deus e estou contigo até o final. Por isso que ele diz, tem que perseverar até o fim, porque ele sabe que momentos antes do fim o negócio vai apertar mais. E ele ainda diz que dentro da igreja há o joio e o trigo. E quem vai fazer a colheita é o ceifeiro. O ceifeiro sabe quem é joio e quem é trigo. Aí no versículo 14 diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Glória a Jesus. Ele segue dizendo ainda sobre a grande tribulação. Agora no versículo 15 ele diz: quando pois vides o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo. Aí diz entre parênteses, quem lê entenda. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse versículo, irmãos, para que a gente possa entender aqui. Jesus está declarando aqui, quando pois virdes, ou seja, quando vocês verem o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? Daniel explica quem ele é. O filho da iniquidade, o anticristo. Deixa eu dizer uma coisa rapidamente aqui. Em 1948, 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida novamente como nação. Ali, segundo a profecia de Jesus, foi o brotar da figueira. A figueira voltou a florescer novamente. Nós estamos dentro de uma geração e Jesus declarou, em verdade vos digo, que essa geração não terminará sem que venha o fim. Então, se Israel foi considerada novamente nação em 14 de maio de 1948, esses dias, eu não sei se vocês têm acesso a isso, mas está publicamente, você pode procurar no YouTube, no Google, você vai encontrar. Dia 14 de maio agora de 2020, o Papa vai anunciar um líder mundial. 14 do mês que vem agora. Ele vai anunciar um líder mundial. Isso me chamou a atenção porque é exatamente a mesma data que Israel foi considerada novamente nação. Aí Jesus diz, é necessário, no versículo 15, quando pois virdes a abominação, quando você vê o anticristo, diz a Bíblia, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, que estiverem sobre o eirado não desça para tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volta atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, ou não tem havido, e nem haverá jamais. O profeta Daniel, ele profetiza também acerca das 70 semanas de Daniel. Todo estudante da Bíblia sabe que 69 das 70 semanas já se cumpriram. E a última semana de Daniel é exatamente o período da grande tribulação, 7 anos, para se fechar a semana profética e os 70 anos de Daniel, da profecia de Daniel. E ele diz que esse que se levantará, chamado de anticristo, ele fará um acordo com muitos, para que a adoração seja restabelecida. Para quem não sabe, hoje no mundo, é considerado, 60% do mundo hoje considera o principal motivo de guerras é chamado de religião. E o anticristo, ele vai ser um estrategista, ele vai chegar com a ideia de unificação.
vai unificar a moeda, unificar a religião. E eu estava dando uma estudada sobre isso. E lá onde está a mesquita do Islã, onde é o mesmo lugar onde eles querem construir o templo. E o Islã quer um pedaço de Israel para fazer a capital. Israel quer um pedaço do monte para fazer, glória a Jesus, para fazer o templo. Então eu estava estudando sobre isso e observando que hoje, todo e qualquer Islã no mundo, o dia sagrado dele de adoração é na sexta-feira. Israel continua adorando a Deus no sábado. E os cristãos, quase que de forma geral, adoram a Deus no domingo. Então, eu não sei qual é a façanha que o anticristo vai fazer, mas de alguma forma ele vai conseguir, louvado seja o nome do Senhor, de alguma forma ele vai conseguir construir o templo, e com a unificação da religião ele vai dizer, não tem problema, o Islã adora na sexta, Israel adora no sábado, e os cristãos adoram no domingo, no mesmo tempo. E aí Jesus está dizendo, porque a Bíblia diz através do profeta Daniel, que depois dele fazer esse acordo com muitos, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebra o acordo que fez com Israel, e vai atacar Israel do norte. Ele vai começar a perseguir as pessoas. Ele vai começar a impor o seu reinado. Durante 3 anos e meio. É o período, aleluia, mais terrível da grande tribulação. Olha o que a Bíblia diz. Não tivesse aqueles dias, versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. As, irmãos, 4 linhas teológicas sobre a vinda de Jesus. As 4 linhas teológicas são: primeira, Jesus vai vir antes da tribulação. Leva o povo secretamente, tem a tribulação e depois Jesus volta. A segunda linha teológica é: Jesus vem no meio da grande tribulação, quando o anticristo quebra o pacto e vai invadir Israel, então Jesus volta e leva a igreja. A terceira linha de compreensão bíblica é Jesus voltar no final da grande tribulação. E Jesus está dizendo aqui, no texto bem claro, se não tivesse, versículo capítulo 24 de Mateus, versículo 22, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então aqui esse versículo deixa claro que os escolhidos não estão no céu ainda, estarão na terra. E por conta dos escolhidos estar na terra, Jesus vai abreviar os dias, para que as pessoas consigam alcançar a salvação. Olha só. Então, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Fala de escolhidos e agora fala de eleitos. O mesmo povo. Deixa eu te dizer agora informações atuais. Muitas pessoas já sabem que existe um microchip que é implantado na pele. E esse microchip já existe hoje muitas funções com a tecnologia que vai aumentando. Hoje já é possível você ter conta bancária, ter todos os documentação nesse microchip. Para todo mundo que está atualizado sabe que a tecnologia, a modernidade tem avançado de tal forma que daqui a pouco a gente não vai ter mais. Hoje já tem habilitação online. Você não precisa mais ter o papel da habilitação, só ter ela no celular. Existem muitas e muitas tecnologias que estão sendo implantadas. Mas propriamente do chip, já existe hoje pessoas que, por exemplo, são diabéticas. E quem é diabético sabe que tem que tomar uma injeção chamada insulina. Só que o microchip hoje já é capaz, e sendo implantado na pele do doente, por exemplo,
o próprio chip vai liberar a substância e aquela pessoa não vai precisar mais tomar insulina. O chip hoje, com a tecnologia, já pode ser implantado numa pessoa que, por exemplo, não toma água, ou uma pessoa que não gosta de verdura, ou uma pessoa que depende de alguma coisa que ele não gosta de fazer. Então o chip hoje já tem essa função hoje no mundo. Depois você procura na internet e você vai ver o que eu estou dizendo. Então eu entendo que dentro de pouco tempo esse chip vai interferir na vontade da pessoa. Alguém vai, por exemplo, se a pessoa não gosta de tomar água e o chip vai lhe dizer para tomar, ele está interferindo na sua vontade. Então eu começo a entender que a Bíblia diz que aquele que receber a marca não tem salvação. Por quê? Porque se a marca for chip, eu não sei se é, mas vai ter alguma coisa a ver, se não for a marca, mas vai ter alguma coisa relacionada a isso, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai sentir desejo de adorar a Deus mais. É por isso que a Bíblia diz que Jesus vai mandar as pragas na terra e o povo vai receber as pragas e murmurar ainda. E a Bíblia diz, eles não se arrependeram dos seus pecados e ainda murmuraram. Glória a Jesus. Estou tentando ser breve aqui. Termino em 10 minutos. Aí ele diz assim, seguindo. Aí no capítulo 24, ele diz assim, vede que vos tenho predito, versículo 25. Vede que vos tenho predito, ou seja, eu tenho falado para vocês isso, não se preocupe. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele aqui no interior da casa, não acrediteis. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão cansados de ouvir isso? Não, irmão. Jesus vai voltar secretamente, vai levar o povo secretamente. E já tem até louvor que diz assim. Deixa eu ver se eu lembro o louvor que diz. Não vou lembrar do louvor agora, mas tem louvores que falam onde está aquele povo barulhento, onde está aquele não se vê nenhum irmão. Outros louvores que diz que o povo vai ser levado secretamente. Aí o que acontece? Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém vai dizer isso, sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todo olho o verá. O objetivo de todo olho ver o Senhor é 2 motivos principais. O primeiro, para que ninguém precisa avisar que Jesus voltou. Todo mundo vai ver Jesus voltar. Eu não vou chegar na sua casa, eita varão, você viu, Jesus voltou. Não. Quando Jesus aparecer no ar, eu não sei o que vai acontecer, porque enquanto aqui é noite, Japão é do dia, então vai ter pessoas dormindo, vai ter pessoas trabalhando. Eu não sei o que Jesus vai fazer. Mas se ele diz que todo olho verá, de alguma forma a pessoa vai acordar e vai ver Jesus. E segundo objetivo, é que as pessoas se equivocam em dizer que as pessoas serão arrebatadas secretamente, porque a vitória da igreja é justamente o arrebatamento. Então o arrebatamento é visível. Eu falo, Elisha, você pode provar isso? Posso. Porque a Bíblia diz que Enoque, ninguém estava com ele para ver ele. Mas no dia que Elias foi arrebatado, o único arrebatamento na Bíblia que a gente tem, que tinha alguém perto de alguém que foi arrebatado, foi Elias. E quando Elias está sendo arrebatado, Eliseu está embaixo dizendo, ei profeta, eu estou vendo você subir. Então, irmão, não é o fato de alguém ver ou não ver. Não, os escolhidos serão levados. E quem não for vai ver a igreja subir. É a vitória da igreja. É o que a Bíblia diz. Jesus está dizendo, ninguém precisa dizer que eu voltei, porque todo mundo vai ver. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Só esse versículo 28, irmão, precisava de uns 40 minutos para explicar ele. Mas eu vou tentar explicar aqui o que Jesus está dizendo. Olha aí, irmão, tá vendo? Jesus vai vir com um relâmpago. Claro, o mundo é muito grande. A vinda de Jesus é um relâmpago. A gente vai estar aqui, do nada Jesus vai aparecer. Mas não quer dizer que essa aparição dele é um piscar de olhos. É aí onde as pessoas se enganam. Ele vai aparecer, como a Bíblia diz, como um ladrão. Quem já foi assaltado sabe. O ladrão chega de surpresa. Mas o assalto não é relâmpago. Ele está dizendo que a vinda dele, não a manifestação da vinda. Quando ele vier, vai ser assim, ó. Jesus apareceu. Só que Jesus no ar, todo mundo vai ver Jesus.
Agora a Bíblia não precisa quanto tempo vai ser. Irmão, mas em 1 Coríntios capítulo 51, no versículo 1 em seguida, em diante, diz, o apóstolo Paulo dizendo que há um segredo que vai ser revelado. Eu vou até abrir aqui, irmão, para a gente ler e depois eu volto para cá. Eu não posso deixar passar esse texto, que o povo usa muito esse texto. Eu não posso deixar. 1 Coríntios, glória a Jesus, 51, né? 15:51. Deixa eu abrir aqui para ler, irmão. Poderia citar, mas eu queria que você acompanhasse aí. Cadê? Ai, Jesus. Aqui. 50:51 diz assim, de 1 Coríntios. Os vivos serão transformados. Olha o que o apóstolo diz. E isto afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vírgula. Aqui não tem ponto. Aqui é uma vírgula. Aí ele segue dizendo, quando é? É como se alguém estivesse perguntando para ele, quando a gente vai ser transformado? Aí ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos. Esse momento, abrir e fechar de olhos, ele está falando da nossa transformação, do nosso corpo. Será instantaneamente. Jesus apareceu, o nosso corpo é transformado instantaneamente. Aí vai começar o processo do arrebatamento. Olha, só para provar isso, no mesmo versículo ele continua dizendo, vou ler de novo o versículo, tá? Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos, mais transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Olha o que ele diz na sequência. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aí para entender isso, a gente tem que ir para Apocalipse ver o que vai acontecer nas trombetas. Exatamente na última trombeta, ou melhor, na sexta trombeta, eu vou ler Mateus 24, porque está lá na sexta trombeta o que Jesus disse. Eu volto para Mateus 24, versículo 29, diz assim, logo após, irmão, assim que terminar, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Se você fizer um paralelo com a sexta trombeta, você vai ver que acontece exatamente o que Jesus está dizendo aqui na sexta trombeta. Aí quando tudo isso acontece, depois de tudo, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, as pessoas vão ver e vão se lamentar. Por quê? Porque tiveram chance de se arrepender, tiveram chance de aceitar Jesus e não aceitaram. Vão ver as oportunidades que tiveram em vida de aceitar e não aceitaram. Aí versículo 31 diz, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Esses versículos aqui, o 30 e o 31, não tem como fazer um paralelo, irmão, com a igreja ser arrebatada antes. Vou lhe dizer por quê. Porque todo o texto que eu li aqui, Jesus está falando de escolhido, está falando de eleito, está falando de igreja. E como é que se os escolhidos foram arrebatados antes, como é que Jesus vem buscar os escolhidos? Não bate. Se Jesus já levou os escolhidos, então ele não vem buscar escolhidos, ele vem para sentenciar a terra e matar Satanás. Mas a Bíblia diz que quando ele vier, ele vem para buscar os seus. A gente poderia seguir aqui, mas eu vou finalizar, porque tem muita coisa. Glória a Jesus. Versículo 31. Tem muita coisa aqui, de seguir a parábola aqui. Então eu vou finalizar o sermão. Tem algumas pessoas que dizem assim, irmão, mas o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então, se foi escrito para os judeus, rasga da tua Bíblia, porque você não é judeu. Se fosse assim, a gente tem que tirar o Velho Testamento da Bíblia também, porque nós não somos de Israel. A Bíblia é a palavra de Deus eternamente. Nada da Bíblia é antigo.
E se alguém quiser tirar dúvida, irmão, então Mateus foi para os judeus, então vai lá em Marcos, você vai encontrar o mesmo texto. Vai em Lucas, você vai encontrar o mesmo texto. Vai em Apocalipse, você vai encontrar o mesmo texto. Vai em Tessalonicenses, você vai encontrar o texto, o mesmo texto. Vai lá em 2 Tessalonicenses, você vai ver o que o apóstolo está dizendo lá. Ninguém se apavore pensando que o dia do Senhor é como agora. Não, assim não acontecerá assim, sem que antes aquele que é chamado de Anticristo se manifeste. Em todos os textos, irmãos, que a Bíblia fala, usando a hermenêutica da palavra, não fala que o povo será levado sem ninguém ver. Irmão, mas está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardasse a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Só que ali Deus, o Senhor falou especificamente primeiro para uma igreja. Eu sei que lá no final do versículo está assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas no plural. Mas aquele texto ali não é um texto escatológico. Porque se fosse um texto escatológico, teria que ter contexto. E o contexto dali é de uma igreja que nem existe mais. Então, irmão, sabe por quê? Eu vou lhe dizer agora, finalizando com a atualidade. Sabe por que a igreja se acovardou? Sabe por que a igreja hoje está fechada em todos os lugares? Porque o povo tem pregado que a igreja não vai sofrer nada. Jesus vai levar o povo não vai nem ver nada. Aí basta vir um vírus dessezinho que bota a igreja de joelho, não diante de Deus, mas diante da enfermidade. Quantas e quantas pessoas eu não conheço que estão fechadas a 7 chaves em casa, só fazendo live. Não tenho nada contra a live, mas a live tem que ser uma ferramenta a mais para você evangelizar, não a ferramenta. Ela não pode ser a única ferramenta. A internet é sensacional para você evangelizar quem está longe, você não pode chegar, mas quem está perto, você tem que ir. Tem que juntar o povo. Aí o povo está achando que é super-homem, quando vem qualquer coisinha se esconde mesmo. Mas Jesus não nos chamou para ter espírito de covardia. Jesus, ele quer que a gente persevere. Se não fosse para a gente perseverar, irmão, ele nem dizia: não se preocupe não, que eu venho buscar você, você precisa perseverar. Antes de você precisar perseverar, eu venho lhe buscar. Não, ele diz: persevere até o final. Quem perseverar até o fim será salvo. Irmão, mas muita gente diz o contrário. Mas entre o que o povo diz e o que a Bíblia diz, eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém. Prefiro ficar com aquilo que Deus colocou na sua palavra. Depois, não sou dono da verdade, depois você dá uma vasculhada na Bíblia, você vai encontrar muitos e muitos textos falando sobre a volta de Jesus. E todos eles falam que essa volta é visível. Nenhum deles fala que será invisível. Amém, queridos? Então que o Senhor possa abençoar